Área de designer aqui na cidade de Vancouver. A área de design é uma área muito grande, então nós separamos algumas das áreas mais procuradas pelos brasileiros que estão dentro das áreas com maior empregabilidade, né, aqui na cidade de Vancouver. Vou conversar, vou chamar aqui o nosso querido Marcel, o representante da Langara College, uma instituição pública fantástica aqui da cidade de Vancouver, né? E tem muitos dados sobre essa área, já que a instituição fornece alguns cursos incríveis nessa área, né? E aí a gente vai entrar, né, em algumas dessas áreas para conversar com você como elas funcionam aqui na cidade de Vancouver. Olá, Marcel, tudo bom? Tudo bem, Francisco, e com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado aí pela sua atenção, né? Como eu estava falando, né, grande Marcel? Uma área muito grande se a gente falar em designer, né? E você pode ter designer de carro, interior designer e tudo mais, né? Mas vamos focar aqui em algumas dessas áreas que são bastante procuradas pelos brasileiros, né? E estão dentro das áreas com maior empregabilidade, né, no Canadá. Vou separar algumas aqui e você fica à vontade, né, para fazer as suas colocações. A gente vai falar de web designer, né, que é uma grande queridinha, né, aqui de Vancouver, o graphic designer, a animação para filmes e videogames, né, design formation, é um curso que eu acho bem legal da Langara, que a gente pode tocar um pouquinho no curso, né, grande Marcel, porque ele vai exatamente levar essa questão da diversificação dentro da área. Como é que você vê essas áreas aqui na cidade de Vancouver, meu amigo? Aí eu vou trocando uma figurinha também com você sobre a experiência que eu tenho aqui, né? Os nossos clientes, as pessoas que são dessa área, né? E aí Uhum. querem entrar no mercado aqui, propriamente dito, na cidade de Vancouver, né? Claro, claro, Francisco. É bem legal que você começou falando até mesmo, né? Design é uma área muito abrangente, assim. A gente tem diversos setores que os estudantes podem optar, né? Em seguir a sua carreira, em seguir a sua profissão. E é muito legal porque em Vancouver você tem a oportunidade de estudar diversas áreas, inclusive, né? É uma cidade que tem muito forte. É muito forte em diversos setores dentro da área de design, né? Então, como você mencionou, por exemplo, a parte de animação, de game e de cinema, né? Você tem aí diversas empresas que estão localizadas em Vancouver e que precisam de profissionais qualificados. Uma das coisas que eu acho super interessantes também de mencionar é que em Vancouver você tem a possibilidade de estudar até do começo do design, quando você não tem nenhuma ideia de como funciona, né? Que você só teve ali talvez alguns cursos curtos, mas que você quer ter um estudo mais abrangente, você consegue fazer, por exemplo, o programa de Design Information, que vai te dar a oportunidade de, concluindo, já entrar no mercado de trabalho em algumas áreas, né? Como Graphic Design, por exemplo. Mas depois, se você quiser continuar os seus estudos, você pode também entrar na parte de ilustração, de design digital, mais voltado para o marketing, para o advertising, né? Que as empresas têm crescido muito essa parte de investimento em propaganda também. Acho que isso é um ponto super legal, porque essas empresas trabalham junto com um designer, né? Eles precisam de um ilustrador, por exemplo, para fazer o material de divulgação, e as mídias sociais estão aí também. A gente teve alguém que fez, por exemplo, esse visual aqui para 3RA da apresentação também, que a gente está tendo na live, né? Então, assim, são profissionais com muita demanda, né? E a gente tem até mesmo a outra parte para quem, por exemplo, quer fazer mais voltado para aplicativos, né? O design de aplicativo como o Postdegree, que na verdade é um programa já de pós-graduação em web and mobile, e vai ali passar para os estudantes, por exemplo, desde o conceito de como funciona até a prática, né? Eles têm, inclusive, dentro do programa um processo, por exemplo, de estágio para colocar em prática o que eles estão aprendendo. Eu acho que isso demonstra muito, né? A gente sempre comenta isso nas lives, mas o governo sempre vai trabalhar em oferecer programas necessários para o mercado de trabalho, né? Então, quando a gente fala de um colégio público, das opções de cursos, estão sempre olhando para o que é necessário, quais são os profissionais necessários, né? Inclusive, recentemente, no final de 2000, começo de 2020, desculpa, o governo lançou uma pesquisa que eles fizeram sobre a prospecção do mercado aqui de 2019 até 2029. Óbvio que muita coisa mudou por conta da pandemia, né? A gente tem que entender que houve um certo impacto, mas que há o objetivo de voltar ao normal. Mas quando a gente fala, por exemplo, de áreas artísticas dentro dessa pesquisa que eles fizeram, né, de projeção de surgimento de vagas, eles colocam dentro da área artística graphic designers e illustrators como uma das principais, então design gráfico e ilustrador como uma das principais funções. Na verdade, a principal em questão de número de vagas, né? Dentro das estatísticas também eles mencionam web designer, como você falou, e developer. Enfim, eles mencionam também o pessoal de creative design,
Porque tem até um ponto importante que Vancouver é muito forte no cinema, né? E aí tem muito designer que trabalha junto com as equipes de cinema na produção de roupa, por exemplo, ou design de cena. Tem uma série de áreas também que englobam, né? Tem um programa de theater arts, por exemplo, production, que vai envolver umas partes de design. São áreas que têm uma procura absurda, absurda dentro da região de Vancouver, que é a Hollywood North, né, que o pessoal fala. Tem produção para tudo quanto é lado, né? Então, são áreas bem interessantes. Outro ponto que... Eu tô falando demais, Francisco, você me avisa, hein? Pelo amor de Deus, se tiver... É, né, o Vancouver tem umas características meio peculiares, né, Vancouver você tem uma quantidade de startups enorme, né, então você tem aí fiz uma live esses dias, eu falei sobre isso que a gente estava falando sobre a questão do marketing digital, né, marketing é uma profissão que a demanda dela, né, a empregabilidade dela acaba subindo muito também por causa de uma empregabilidade de tecnologia. A mesma coisa a gente vê com design gráfico, não existe, né, a tecnologia, né, o TI sem o front-end, né, então você tem ali o design gráfico, o design de aplicativos, então toda essa área tem uma empregabilidade muito grande na cidade de Vancouver. Foi aí o que o Marcel falou, quando a gente vai trazer Vancouver tem, né, levando para o outro lado, ele tem grandes empresas que produzem videogames, por exemplo, a EA Sports é aqui em Exato. Vancouver, né, então assim, você tem essa gama de empresas, de grandes empresas e também empresas menores, né, de videogame na cidade de Vancouver. Cinema não tem nem como falar, né, realmente foi isso que o Marcelo falou, Vancouver é chamada da Hollywood do Norte, né, então a gente tem, ah, principalmente no verão, né, vou tirar essa parte do covid, né, claro, mas principalmente no verão você vai ver, assim, diversas produções de Hollywood sendo filmadas em Vancouver. Então isso aumenta demais a empregabilidade, né, em designer voltado para essa área de cinema, voltado para a área de jogos. Hoje nós já temos diversos brasileiros aqui trabalhando em filmes da Marvel, né, em Uhum. diversos filmes de Hollywood, né, você vê no Brasil, muitas vezes tiveram apoio da produção de brasileiros, de designers brasileiros aqui na cidade de Vancouver, né. Então aí toda essa gama, né, de áreas que a gente falou, elas são áreas com uma demanda altíssima, salários altíssimos, né, Marcel? Sim, sim, sem dúvida. Até a pesquisa, né, que o governo fala, óbvio que eles sempre vão fazer estatísticas, né, com base nos dados que eles têm, nas informações que eles possuem, mas a gente tem dados de que a média salarial aí, dependendo da área, Deixa eu ver no você tem a média salarial por hora acima de 27, $30, né, o que é praticamente o dobro de um salário mínimo aí da região de Vancouver, né? Isso falando até mesmo, às vezes, para o pessoal que está iniciando no mercado de trabalho, né? Então, a gente de tem fato, é algo que tem um diferencial aí, né, dentro da região. o que eu vejo, né, nessa área, tem um exemplo aqui que eu acho muito engraçado. Nós tínhamos um cliente, né, que ele estava fazendo um curso dentro do college e ele que era um curso de turismo. E aí ele tinha uma amiga que fazia um curso, né, de 2D, 3D, de animação para filmes, né, e tudo mais. E aí estavam assim conversando e aí ela falou para ele que ela tinha recebido uma primeira proposta de trabalho para ganhar $100.000 por ano aqui em Uhum. Vancouver. E ela não Sim. aceitou, porque aquela era uma proposta baixa para a área dela e para o potencial dela, né. Então ela estava recusando uma proposta inicial. Claro que isso são casos, assim, esporádicos, né, algo muito específico, mas demonstra a força que essa área, né, de 2D, de 3D, então se você tem essa veia para fazer esse tipo de trabalho, eu te digo que Vancouver talvez seja o melhor ou um dos melhores centros do mundo para você vir, né, estudar, trabalhar, morar, né, Marcel? Sim, não, é engraçado que você falou isso, porque eu tenho, por exemplo, um dos melhores amigos, ele é americano, né? E ele foi convidado por uma empresa canadense de Vancouver para trabalhar e insistiram para ele, ou seja, eles estão precisando de profissionais, né? Eles estão buscando, eles precisam de muita gente. Por isso que é sempre interessante levar em consideração realmente as possibilidades, o tamanho das empresas, né? Que você falou, como a EA Sports, que é referência, né? Tem muitas empresas em Vancouver, por exemplo, que produzem séries, animação para Netflix, para Amazon, para Disney Plus, e existem diversas oportunidades dentro desse espectro, né?
até mesmo dentro da própria animação, você pode trabalhar em diferentes setores. E normalmente um aluno que completa ali 2 anos de um diploma, por exemplo, dentro dessas áreas, eles já conseguem entrar no mercado de trabalho, já conseguem colocar em prática o que eles aprenderam, às vezes durante o programa também, como você mencionou, né? Isso não só de animação, mas falando também do programa de post-degree, Web and Mobile, por exemplo, né? De design de aplicativo para Isso celular. aí também é outro que, assim, é uma absorção de mercado muito rápida, né, até devido a isso que eu falei, né, da quantidade de startup, né. Aqui também, Vancouver você tem grandes empresas de tecnologia, mas você tem né, Vancouver é chamado do Vale do Silício, né, do Canadá, então você tem uma força muito grande desse lado, né. Sem dúvida alguma. Marcel, meu obrigado, muito obrigado, e muito obrigado, Marcel. Obrigado você, Francisco. Até mais. Ok, muito obrigado a você que está nos assistindo. E aí, curtiu o vídeo? A gente preparou um material super legal para você se preparar para o Canadá. Melhor, e que é gratuito. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo e se inscrever. Um abraço e até a próxima.